Saúdo os amados irmãos com a graça, a paz e o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amém, amém. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Vamos orar. Senhor, agora nos reunimos para te adorar, para reconhecer que a tua misericórdia dura para sempre, para reconhecer o teu cuidado para conosco, o teu amparo, a tua direção. E por isso nos reunimos, Senhor, para louvor e glória do teu nome, para te adorar e dizer que tu és o único Deus em quem nós confiamos de todo o nosso coração. Não importa o que aconteça, nós temos a certeza que tu estás conosco. Nós temos a certeza que maior é tu que estás conosco do que qualquer coisa que possamos enfrentar. Por isso nós podemos dizer de todo o nosso coração: nós tudo podemos naquele que nos fortalece. Por isso nos abençoa, aceita o nosso culto, o nosso louvor e a nossa adoração, por amor de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém, amém, amém. Deus que o mundo tão lindo criou, muito amor a você e a mim. Por isso seu Filho ao mundo mandou nos trazer salvação que é sem fim. Mas o que senti com o toque da fé e até com os olhos da alma eu vi, deixa claro ele vive em meu coração. Encontrei seu perdão e a paz sem igual. Digo então que meu Deus é real. Sim, Deus é real. Deus é real. Boa noite, irmãos. Deus abençoe a todos. Eu vou ler aqui na palavra Provérbio 3, do 1 ao 6. O sábio ama e obedece a Deus. Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarda os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-as ao teu pescoço.
escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graças e bom entendimento aos olhos de Deus e do homem. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Deus abençoe a todos. Boa noite, irmãos. Vamos agora fazer a oração de intercessão, né? Eleve seu pensamento a Deus e creia que Ele quer o seu bem, né? Que é o melhor para você e para cada um de nós. Vamos orar então. Ó Deus, ó Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Obrigado porque o Senhor tem nos sustentado, tem nos ajudado com sua bondade, com suas misericórdias. Ó Pai, abençoa a tua igreja, Senhor, ao pastor, ao conselho, à diaconia, esteja dando sabedoria para que todos, Senhor, possamos estar fazendo aquilo que te agrada, fazendo aquilo que faça com que o Senhor se alegre e com que os nossos irmãos também se alegrem. Abençoa, Senhor, as pessoas que estão com problemas de emprego. Ó Pai, esteja abrindo uma porta de trabalho, uma fonte de renda, para que, acima de tudo, o seu nome seja louvado, que o seu nome seja glorificado. Abençoa as pessoas que estão doentes. Ó Pai, o momento da doença é um momento onde ficamos muito fragilizados. E nesse momento, Senhor, percebemos que não somos realmente nada, Senhor, se não for a sua bênção, se não for a sua misericórdia. Abençoa todas as pessoas que se apresentam doentes, Senhor. Esteja colocando o seu bálsamo, esteja colocando a cura na vida dessas pessoas. Para o Senhor, nada é impossível, nada. Pode ser qualquer estado. Lá no passado, o Senhor chegou a ressuscitar Lázaro, que estava morto já, e o Senhor trouxe de volta à vida. Então, o Senhor pode tudo, né? Às vezes dizemos que Deus tarda, mas não falha. Não, Senhor, o Senhor não tarda. O Senhor faz tudo na hora certa, no momento certo. Abençoa também, Senhor, nossa oração pelas famílias assistidas. Ó Senhor, esteja ajudando cada família, que esteja recebendo a doação, os alimentos. Continua, Senhor, cuidando dessas vidas. E nossa oração também é de agradecimento. Agradecemos pela tua igreja, Senhor, pelos irmãos que têm doado, que têm de uma maneira tão generosa, de uma maneira tão bonita, ajudado nas contribuições. Ó Senhor, muito obrigado por esses irmãos. Esteja continuando fortalecendo, esteja continuando ajudando, Senhor, para que eles sejam ricamente abençoados. Essa é a nossa oração, Senhor, que perdão dos nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Nós vamos iniciar os louvores dessa noite com uma leitura na palavra do Senhor, que encontra no Salmo 84, de 4 a 8. Bem-aventurado, Senhor, os que habitam em tua casa. Louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos, o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de ti,
Deus, em Sião. Senhor Deus dos exércitos, escuta a minha oração, presta os ouvidos, ó Deus de Jacó. Que essa porção da palavra do Senhor possa nos abençoar. Graça e paz, irmãos. Vamos orar? Santo e querido Deus, muito obrigada, Pai Santo, Pai querido, por mais essa semana que o Senhor nos deu, Senhor Deus, e obrigado por esse momento de culto, Senhor. Senhor, que o Senhor possa estar usando as nossas vidas, usando as nossas vozes, e que os nossos corações possam estar abertos para louvar o Teu santo e bendito nome, Senhor. Encha-nos, Senhor Deus, com a Sua graça, com o Espírito Santo, e que nós possamos fazer um louvor agradável a Ti, Amém, Senhor. Em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados e usa-nos, Senhor Deus, no Teu trabalho, Amém. na Tua casa, a todo momento, a todo instante. Em nome de Jesus nós pedimos e Te agradecemos. Amém. Amém. Vamos louvar, irmãos, com o cântico Aqui Viemos Te Adorar. Viemos te adorar, ó Cristo, proclamar o teu poder. Nós levantamos para o teu louvor, Senhor Jesus, Rei Salvador. Aqui viemos por amor, ó Cristo, aceita nossa adoração, que a nossa vida no altar de Deus confirme a nossa adoração, que a nossa vida no altar de Deus confirme a nossa adoração. Aqui viemos te adorar, ó Cristo, proclamar o teu poder. Nós levantamos para o teu louvor, Senhor Jesus, Rei Salvador. Aqui viemos por amor, ó Cristo, aceita nossa adoração, que a nossa vida no altar de Deus confirme a nossa adoração, que a nossa vida no altar de Deus confirme a nossa adoração. Amém. Vamos louvar, irmãos, com o cântico Alvo Mais Que a Neve. Seja bendito o Cordeiro que conosco por nós padecer. Seja bendito o seu sangue que por nossos pecados verteu. Eis que esse sangue lavado com seu poder de perdão, os pecadores remidos por Jesus Deus alvos mais que a neve,
nos provam quanto ele amou. Eis nessas sombras pureza para o maior pecador, aqui mais alto que a neve, que o sangue nos torna Senhor. Algo mais leve, algo mais leve, sim, nesse sangue lavado, mais alto que a neve serei. Se nós aqui confessarmos que seguimos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Senhor. Lavas de todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais altos que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Irmãos, a palavra de Deus nos diz no Salmo 37:5: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele o fará. Vamos louvar esse Deus maravilhoso com o cântico Jesus é a aliança. Jesus é a aliança entre você e Deus. Jesus é a aliança entre você e eu. Hoje ele te chama para renovar, hoje ele te chama para restaurar, hoje ele te chama para dele derramar. Hoje ele te chama para renovar, hoje ele te chama para restaurar, hoje ele te chama para dele derramar. Hoje ele te chama para renovar, hoje ele te chama para restaurar, hoje ele te chama para deitar, transformar, aleluia. Hoje ele te chama para renovar, hoje ele te chama para restaurar, hoje ele te chama para a vida transformar. Amém. Amados, gostaria de ler um texto da Palavra de Deus. Está registrado pelo Evangelho de Mateus, no capítulo de número 8, dos versos 5 a 13. E o que nós vamos falar hoje é sobre o homem que encantou o coração de Jesus. O homem que encantou o coração de Jesus. E eu queria então meditar nesse texto conosco, para que aprendamos, através deste homem, como devemos encantar o coração de Jesus. Diz assim a palavra de Deus: tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhes um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres na minha casa, mas apenas manda uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados sob minhas ordens e digo a este: vai, e ele vai, a outro: vem, e ele vem,
E ao meu servo faze isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados fora nas trevas e haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai-te e seja conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Amados, esse texto também está registrado pelo evangelista Lucas, no capítulo de número 7, dos versos 1 a 10. E é um texto conhecido também, e é um texto em que realmente mostra como é que nós devemos nos comportar diante de Jesus. Se olharmos lá para o texto de Lucas, veremos que os judeus falavam bem deste homem, desse centurião. Um homem que tinha uma posição, um homem que tinha soldados sobre as suas ordens, um homem que tinha uma boa condição social. E esse homem ajudava, diz lá em Lucas, se os irmãos forem ver, que os judeus recebiam por parte dele ajuda nas sinagogas, para a construção. Era um homem que tinha um convívio bem amigável com os judeus. E aquelas pessoas, então, intercederam por ele. Está lá em Lucas. Olha, ele é um homem bom. Outra coisa que nós podemos ver desse texto aqui também é que ele era um homem humilde. Ele diz no texto lá que ele, ouvindo falar de Jesus, quer dizer, ele não era um homem que impôs a Jesus que viesse à sua casa, mas ouvindo, enviou e foi ao encontro de Jesus. Um homem que era humilde. E o texto fecha com chave de ouro, dizendo de como esse homem olhava para Jesus, como alguém que tinha toda a autoridade e todo o poder para curar o seu servo, ao qual ele estava terrivelmente doente, paralítico e sofria muito. Então, meus amados irmãos, como esse texto é interessante para a minha vida e para a sua vida. E eu quero tirar dele alguns ensinamentos. O primeiro deles é que nós vemos que o centurião se aproximou de Jesus no versículo 5, implorando, e no versículo 6 o chama de Senhor. Sabe, meus amados irmãos, é interessante que nós vemos que o centurião nos mostra como deve ser a nossa postura diante de Deus. De ser alguém que implora. Esse implorar é no sentido de abrir o seu coração, derramar-se diante de Deus, dizer que ele estava com um problema que não era com ele, era com alguém que ele amava muito, e ele então implora. Sabe, meus amados irmãos, como é a nossa conduta diante de Deus? De alguém que derrama o seu coração, de alguém que expressa com seus atos o sentimento que vai no seu coração diante de Deus. Como é que é a nossa postura? E a outra coisa que nós vemos aqui é que ele ainda, assim, com todos esses problemas, chama Jesus de Senhor. E nós já falamos, né, que Jesus Cristo é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Quer dizer, Jesus Cristo é aquele que é o Senhor é aquele que manda, é aquele que dá a direção, é aquele que dá ordens e os servos obedecem. E, meus amados, nos nossos dias, muitos não fazem de Jesus e de Deus o seu Senhor, mas querem que ele seja aquele que os serve. E nós vemos que é uma inversão de papéis. Por isso é que nós vemos nos nossos dias que as pessoas usam frases não suplicando a bênção e a direção de Deus, mas querendo impor. Por exemplo, nós vemos frases assim: eu não aceito isto, eu repreendo isto, eu faço isto e mais aquilo outro, no sentido de que Deus é obrigado a fazer conforme eu estou dizendo, conforme as minhas palavras. E por isso nós podemos ver que nós temos que pensar como
aquele homem que era fora do povo judeu, um centurião, chamou Jesus de Senhor. E nós, quando nos aproximamos de Deus, do Senhor Jesus, o chamamos verdadeiramente de Senhor, Senhor. E diz aqui o texto da palavra de Deus que ele mostrou este ato, primeiro de implorar e depois este ato de estar chamando Jesus de Senhor. Depois ele derrama o seu coração diante de Jesus, expressando o sofrimento que ele estava passando por causa de alguém que ele amava muito, um criado seu, que estava na sua casa, no final do versículo 6, e Jesus então, já prontamente vendo a atitude daquele homem que implorava e o chamava de Senhor, Jesus falou: eu vou até a sua casa, eu vou lá curá-lo. Qual seria a atitude daquele homem? Olha, que maravilha, Deus é fiel, Ele vai mesmo curar, e aí eu vou mostrar para essas pessoas que Jesus é realmente o Senhor. Ele poderia estar pensando tudo isto, mas antes do seu servo e do ato de Jesus, ele reconhece a majestade de Jesus, a grandeza de Jesus, até para estar na sua casa. E ele revela isto no versículo de número 8. Senhor, não sou digno que entres na minha casa. Olha, meus amados irmãos, quantas coisas nós estamos aprendendo com esse centurião. O que ele estava dizendo com isto? Que a majestade e a grandeza de Jesus era tamanha que o seu lar, o lugar onde deveria ser um lugar perfeito, onde ele mora com a sua família e um lugar de paz, ele deveria dizer: muito bem, quero Jesus aqui na minha casa, que maravilha. Mas ele humildemente reconhece que Jesus é majestoso. Ele não está dizendo que não quer receber Jesus, mas ele está dizendo que a majestade de Jesus, a grandeza de Jesus é tamanha que nem entrar na sua casa. E ele fala isso daqui: Senhor, não sou digno. Não, eu quero dizer, eu sou pecador. Sabe, meus amados irmãos, nós vemos hoje pessoas batendo no peito, dizendo que o Senhor tem que fazer isso, que eu faço isto, que eu faço aquilo, que eu tenho curado, que numa palavra os demônios são expelidos, que numa palavra as pessoas são curadas. Nós vemos uma série de coisas aí. Mas, meus amados irmãos, nós não vemos ninguém dizendo assim: eu sou o pecador, e eu e você somos pecadores. Somos falhos. Somos pessoas que, embora queiramos andar no caminho de Deus, em muitos momentos nós falhamos. Não somos perfeitos. Por isso aqui Jesus fala: rogo-vos que não pequeis, porém se pecarmos, há um advogado. A palavra nos ensina isso, nos instrui diante do Pai, que é o Senhor Jesus, o nosso supremo advogado. Olha, meus amados irmãos, assim como aquele homem falou que o que Jesus era e reconheceu a sua grandeza, nós devemos reconhecer a grandeza de Jesus, que não está na nossa casa aqui, mas está diante do Pai para interceder por nós. É claro que Ele está no meu e no seu coração, mas eu estou falando no sentido de que nós devemos reconhecer que somos pecadores, somos falhos. Por isso, a todo dia nós devemos orar e dizer: sonda, Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Amados irmãos, vejam que ensinos preciosos este homem nos dá. E é interessante que ele já faz uma afirmação. Ele diz assim no versículo de número 8, no final: manda com uma palavra e o meu servo será curado. Meu rapaz será curado. Ele estava demonstrando que ele confiava plenamente no Senhor Jesus e não precisava Jesus estar presente. Uma palavra. Isso significa o quê? Que ele cria no poder de Cristo, no poder sobrenatural, para curar o seu servo, aquele a quem ele tanto amava, para livrá-lo daquele sofrimento. Manda uma palavra. Ah, meus amados irmãos, como é gostoso nós vermos pessoas
que realmente confiam no Senhor e esperam no Senhor e diz: eu sei em quem tenho crido. Era isso que esse homem estava falando. Manda uma palavra. Sabe, às vezes hoje as pessoas precisam ver coisas sobrenaturais para crer na presença e no poder de Deus. Aquele homem nos dá o seguinte ensinamento: apenas com uma palavra. Que bênção, meus irmãos? Nós vivemos pela fé desta maneira. Manda uma palavra. E ele depois expõe a sua autoridade como centurião, ele expõe o que ele era, o que ele fazia, de homens que ele mandava ir e vir, e ele então diz ao Senhor Jesus que ele tinha poder sobre as pessoas, e ele entendia que Jesus tinha poder não só sobre as pessoas, mas autoridade sobre todas as coisas, inclusive para curar o seu servo à distância. Olha a confiança e a fé que ele demonstrava no Senhor Jesus. E era um romano, não era um judeu. Não era uma pessoa que estava seguindo a Jesus. Era uma pessoa nova aqui. E diz o texto da palavra de Deus que aí então ele provoca em Jesus um sentimento que eu espero que você e eu possamos estar provocando. Admirou-se Jesus. Quer dizer, Jesus admirou-se da postura deste homem. Aquilo encantou o coração de Jesus. Aquilo fez com que Jesus ficasse sobremaneira alegre, feliz. Meus amados irmãos, nestas Olimpíadas, nós vamos ver muitas pessoas ganhando medalhas, muitas pessoas sendo colocadas lá no pódio no primeiro lugar, muitos aplausos, depois vão ser recebidos nos seus países, pelos seus familiares, enfim, haverá muitas alegrias para aqueles que estão participando das Olimpíadas e que serão os primeiros colocados, né? Receberão grandes aplausos. Meus amados irmãos, eu fico pensando, quem é que nós queremos que esteja realmente nos admirando? Quem é que esteja se encantando com a nossa vida? Será as multidões? Tem pastores que encantam multidões, homens que encantam multidões, como nas Olimpíadas. Nós vemos aí. Mas será que nós estamos encantando o coração de Jesus? Não nos preocupando em encantar o coração das pessoas. Não nos preocupando em que as pessoas nos aplaudam, mas sim nos preocupando em encantar o coração de Jesus. Como? Com o nosso viver, com o nosso testemunho, com a nossa vida. E é interessante, meus amados irmãos, que estas Olimpíadas vão mostrar pessoas que ganharão esta medalha e será por um tempo passageiro o seu momento de glória. Será lembrado mais tarde, é verdade, talvez daqui a alguns anos, muitos anos, não me importa, mas diz aqui que aquele homem foi lembrado para sempre. Tinha as primeiras Olimpíadas, as primeiras corridas há 2000 anos atrás, mas eu não lembro dos ganhadores, você lembra? Depois de anos, você lembra? Depois que começou as Olimpíadas dos tempos modernos, você lembra? Vai passando o tempo e você vai se esquecendo. Mas não, quando nós encantamos o coração do Senhor, eu e você temos um lugar especial no coração do Senhor, onde ele se sente feliz, alegre, ele se admira das nossas vidas. Então, meus amados irmãos, nós precisamos entender que esse homem nos deixa um grande ensinamento, esse centurião, que ele encantou o coração de Jesus. Mas ele não só encantou o coração de Jesus. Diz aqui o texto que Jesus deu testemunho sobre a sua atitude. E diz assim que Jesus fala assim no versículo de número 10. Em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Nós temos que lembrar que os judeus vão rejeitar o Senhor Jesus.
Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas todos aqueles que o receberam, deram-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. É o que diz a palavra de Deus. É o que diz o Evangelho de João, lá no capítulo 1. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Meus amados irmãos, então Jesus diz aqui uma coisa muito linda, que aquele homem que era fora do arraial judeu, do conhecimento profundo do povo judaico, da sua história, da sua libertação lá do Egito, do que eles passaram na caminhada, este homem provocou ao coração de Jesus uma palavra muito profunda, que diz: em verdade vos afirmo, e é Jesus, que nem mesmo em Israel achei fé como essa. Aqui, meus irmãos, nós devemos ter um orgulho santo. O que é ter um orgulho santo? É eu querer fazer com que Jesus dê um testemunho poderoso sobre a minha vida. Eu gosto muito de olhar personagens da palavra de Deus, como Deus olhou para estas vidas e viu nelas vidas de testemunho. A Bíblia fala sobre Enoque, que Enoque andou com Deus e provocou tal sentimento ao coração de Deus que Deus o tomou para si. Olha que beleza, que maravilha. A Bíblia fala também sobre Maria, lá em Lucas, que ela achou graça diante de Deus. E por achar graça diante de Deus, ela seria aquela que iria gerar o Senhor, o Salvador, Jesus Cristo. Meus amados irmãos, vamos causar admiração, vamos trazer no coração de Deus esta mesma palavra que este homem trouxe, que nós somos vidas que confiam no Senhor, vidas cheias de fé, e que o Senhor possa testemunhar isso de mim e de vocês. Jesus disse ao povo, aqueles que o seguiam: não vi. E Jesus faz uma profecia aqui, que muitos virão do Oriente e do Ocidente para sentar-se à mesa junto com Abraão, Isaque e Jacó. Ele está falando da abertura do reino de Deus, que não será mais para os judeus, mas também para os gentios. Isso se confirma, esta profecia, no chamado do apóstolo Paulo, quando ele vai ser aquele que vai pregar aos gentios, o apóstolo dos gentios. E aqueles que rejeitaram, aqueles que estiveram perto, não terá esta mesma alegria. E diz que no texto aqui que aqueles que conheceram e rejeitaram, eles terão momentos de tristeza, de choro, de ranger de dentes, muitas coisas tristes. Então, meus amados irmãos, nós hoje somos aqueles que são abençoados por ouvirmos a palavra do Senhor e podermos confiar. Vamos olhar para esta palavra com fé e com segurança. Vamos produzir ao coração do Senhor esta certeza de que nós confiamos nele e que ele possa se encantar com a sua vida, com a minha vida. E nós possamos ouvir do Senhor sempre, como aqui aquele homem ouviu: vai-te, e seja conforme a tua fé. E naquela mesma hora, o servo foi curado. Meus amados irmãos, o Senhor é fiel. O Senhor cuida de nós. O Senhor nos abençoa e nos guarda. E eu fico pensando naquele homem indo para casa, encontrando o seu servo curado, fora do seu leito, abençoado. Meus amados irmãos, nós já sofremos uma grande cura, que era a morte eterna. Eu e você estávamos condenados à morte eterna. Mas Jesus nos amou, nos salvou e nos tirou da morte eterna para a vida eterna. Olha, nós já temos um privilégio muito grande de podermos dizer que estávamos mortos, mas em Jesus Cristo nós temos vida e vida em abundância. E se nós enumerarmos quantas coisas boas nós temos, eu e você voltamos para casa com os nossos queridos, sentimos momentos difíceis e o Senhor nos aperfeiçoa, nos sustenta e nos guarda, o Senhor nos abençoa. Meus amados irmãos, o meu desejo, e espero que seja o desejo do coração de cada um da IPI de Vila Formosa, é cada dia mais
fazer com que Jesus se encante com a minha vida, com as nossas vidas, com o nosso viver, e assim Ele esteja conosco sempre. Que nós possamos olhar para o testemunho desse centurião e também querer deixar registrado no coração de Deus que nós somos servos, que o amamos e confiamos nele de todo o nosso coração. Que o nosso viver engrandeça o nome do nosso Deus. Deus te abençoe, Deus nos abençoe. Que a paz do Senhor esteja sobre todos nós, hoje e sempre. Amém, amém, amém. Vamos orar. Senhor, abençoa a cada um de nós. Senhor, esse centurião nos deixou registrado um grande ensinamento, que é o testemunho de Jesus Cristo. Senhor, que nós possamos também ter em mente, ter esse mesmo desejo, de que o Senhor Jesus, assim como disse sobre aquele homem, sobre a sua fé, sobre a sua maneira de ser, sobre o seu viver, que Jesus diga sobre a minha vida e sobre as nossas vidas, que somos servos que engrandecem, que exaltam e que encantam através do nosso testemunho, através do nosso viver. Que o teu nome seja glorificado através das minhas vidas, através das nossas vidas. Abençoe cada amado irmão, cada amada irmã que está nesse momento participando do culto, e a todos que nos ouvem. Os abençoe e os guarde em o nome de Jesus. Amém, amém, amém. Gostaria de ter sido o compositor dessa música. É linda demais. Ó Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos, se emprestes a submergir, as ondas atendem ao meu mandar. Sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a naufragar, que leva ao Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sim, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz vejo o céu e o mar, e o meu coração goza calma, que não poderá findar. Fica comigo, ó meu mestre, dono da terra e do céu, e assim chegarei bem seguro ao porto destino meu.
as ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a nau tragar, que leva ao Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Sossegai, sossegai, só sossegai. Quem fez esse arranjo foi o Tuta. Que coisa linda, que coisa linda. Graças a Deus. Receber a bênção. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor levante o seu rosto sobre vós e vos dê a paz. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja convosco e convosco permaneçam até aquele dia glorioso da vinda do Senhor. Amém, amém, amém.